Você procura do Senhor ajuda, procura refrigério, renovo do Senhor, amém? Semana passada a gente falou sobre mudanças de hábitos e a gente falou da parte difícil. A gente deu nome a uns hábitos ruins. A gente não falou muito da parte legal, não. A gente deu nome a uns hábitos que a gente cometia, começando por mim, e nós falamos, por exemplo, de murmuração, falamos sobre, deixa eu até abrir aqui para não falar besteira, nós falamos 3, murmuração, procrastinação e inconstância. Alguém se identifica com esses maus hábitos? Confessa que eu não me expus sozinho, não. E hoje nós vamos continuar com mudanças de hábitos, parte 2, nosso novo quadro, nossa nova série do Legacy Flix, mudança de hábitos. Brincadeira. Vocês gostam, né? Quem aplicou pelo menos uma mudança de hábito essa semana? Eu apliquei. Eu quase morri, mas eu não reclamei do trânsito. Não reclamei muito do trânsito. Temos que ser realistas. Eu não dirigi. Eu não dei lugar para a carne. Deixei a chave do carro em casa. Aí não dei lugar para a carne. O que eu comecei a fazer? Engoli. Ou eu comecei a criar uma nova ferramenta que ainda não é tão boa. Eu descobri que às vezes eu não murmuro, não. Comecei a criticar. Estamos progredindo, ok? Estamos progredindo. Mas eu falei, cara, isso aqui não tá bom também. Então tem que aprender mesmo a calar a boca. Eu comecei a rir de deboche. Falar, você é uma bênção de Deus na minha vida. O cara que fazia, eu falo, isso, seu infeliz, você nasceu para ter carta e dirigir e me testar. Eu ainda não tá 100%, mas a gente está na jornada. Quem mais teve que mudar algum hábito essa semana, pelo menos? 3 pessoas para 80, beleza. Estamos aí com 3%, uma boa média para começar o ano. Pensando nisso, hoje nós vamos falar de 2 hábitos para a gente incorporar. Se semana passada nós falamos 3 hábitos ruins para eliminar, hoje nós vamos falar de 2 hábitos bons para nós aplicarmos na nossa vida. Combinado? Já que você não conseguiu tirar os ruins, vamos tentar pelo menos colocar alguns bons para ver se equilibra a balança? Será que aí você consegue comigo? Aí semana que vem eu pergunto, aí você me fala, consegui pelo menos 1%? Vamos fazer essa meta para essa semana? Qual que é o palpite? Me deem um palpite. Qual que é um hábito que a gente tem que que a gente tem que começar a praticar esse ano? Gritem em hábitos que a gente tem que praticar esse ano. Orar mais. Jejum. Gratidão. Eu me senti muito carnal, que eu não coloquei orar e jejuar, porque isso era a base da disciplina espiritual. Mas eu deveria ter colocado. Mas aplica a oração e o jejum. Eu trouxe tipo hábito, assim, sabe? Não só, tipo, a base da sua disciplina espiritual, ok? Então não vai ter oração, jejum, ler a Bíblia. Mas faça, é base, ok? Vai, amar o próximo, mais. Fazer exercício. Procrastinamos para fevereiro. Dieta. Tô indo bem, não tô indo? Tô indo, Priscila, me elogia, cara. Tô indo bem, tô comendo direitinho. Gente, tô indo bem sim, tá? Não vai ser a voz de acusação, não. Tô indo bem. Vai, dieta, o que mais? Alcançar o manjado, estamos na meta, mas é muito acima do orçamento. Temos que ir para o mão pobre mesmo. É só não comer. Vai, o que mais? O quê? Perdão. Minha filha, eu juro que eu li beijão. Eu falei, o que essa menina tá falando de beijo aqui? Gente, eu até perguntei de novo. Vou falar, por que você não faz leitura labial? Porque quando eu tento, eu li beijão. Você entende por que eu sou péssimo para leitura labial? E, inclusive, se você quiser falar comigo e fazer, eu não vou entender nada. Vai, o que mais? Diminuir as telas. Um bom hábito para esse ano. O que mais? Acabou os hábitos, já queimou o cérebro. O quê? Acreditar mais em você. Gostei da galera da autoestima. O que mais? Terapia, gente, vamos marcar terapia para esse ano. E se não tá dando certo, a gente aí ia nascer de novo umas 3. O que mais? Pontualidade é o ponto de hoje, aquela. Vamos aplaudir Gleice com pontualidade. E ela pode falar com propriedade que ela abre a igreja para vocês entrarem. Eu cheguei nessa igreja 4 horas da tarde, a Gleice estava aqui esperando ali a cozinha abrir para ela ir servir. Não sei o que ela faz. Eu acho que ela não faz nada da vida para chegar aqui 4 da tarde na igreja.
Entendido. Pontualidade. Quem aqui não é pontual, confessa seu pecado. Levanta a mão, Priscila. Não. Hábitos parecia não acusar. Quem concorda com isso? Eu não. Eu que estou pregando. Vamos falar do primeiro hábito, eu acho que foi a Cíntia que gritou lá no fundo. Vamos falar de um primeiro hábito para esse ano, um bom. Assim, que se a gente conseguir fazê-lo um dia na semana, a gente vai evoluir uns 30.000% na semana. Sabe qual que é o hábito da semana para a gente aplicar? Gratidão. Mano, o grito de decepção foi legal. Você esperou que eu fosse falar sobre produtividade, né? Você esperou. Não vou falar. Porque para produtividade tem uma galera muito boa ensinando do assunto. Mas sabe o que o povo não está ensinando? Gratidão. Tá chovendo aqui, gente. Glória a Deus. Agradeço. Sabe o que é o ponto da gratidão? Eu falei isso semana passada e eu quero te recordar por que nós vamos começar com gratidão. Gratidão é um esforço que você faz para o seu espírito se lembrar que tem um Deus no governo. Porque vamos pensar na linha de raciocínio da coerência, na coerência bíblica divina, da soberania de Deus. Deus é perfeito ou não? Deus sabe de tudo ou não? Deus planeja tudo ou não? Estamos de acordo então que Ele é perfeito, sabe de tudo e planeja tudo. Então Ele está no governo, correto? Correto, gente? Estamos de acordo sobre essas características de Deus? Mas nós passamos por coisas ruins, não passamos? Passamos ou não passamos? Mas Deus está no governo ou não? Vamos excluir a desobediência? Porque se você desobedeceu, a culpa é sua, a colheita é sua e lida com isso, combinado? Mas vamos criar uma ideia aqui que você está no caminho da obediência, fazendo tudo aquilo que Deus te mandou fazer? Vamos fazer esse combinado? Se no meio do caminho vier um desafio, é porque Deus te odeia ou porque Ele te ama? Então, por que a gente não é grato? Porque a aprovação não é uma expressão do amor de Deus, então? Então, quando a gente é ingrato, a gente está basicamente dizendo para Deus, Deus, o Senhor não sabe o que faz. Porque se o Senhor soubesse, o Senhor não faria isso comigo. Então, afinal, Deus é mais... Eu sou mais sábio que Deus. Sabe onde que a gente volta isso? Lá para Adão. Qual que era ou você tinha a vida eterna, ou você tinha o conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal é basicamente você passar agora, e Deus fala que quando Ele conhecesse o bem e o mal, Ele seria como o quê, gente? Como Deus. Vamos, eu vou perguntar de novo para você participar comigo. Se eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam como? Então, a gente entende que Deus tem duas características. Ele sabe discernir o bem e o mal, e Ele é eterno. O homem já tinha metade da característica. Então, Deus fala, vamos parar agora, senão eles vão achar que eles são um de nós. Então, você percebe comigo, essa mania de achar o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal para nós, não é um sintoma de querer ser como Deus? Não é? Então, a ingratidão é uma manifestação do ego humano, do orgulho, achando que ele é como Deus. E como Deus, eu sei o que é melhor para mim. Você sabe se vai chover amanhã? Porque esses aplicativos estão tudo errando. Não está errando? Ou sou eu que estou sendo enganado? Gente, eu perguntei para a Alexa essa semana, todo mundo de casa ouvindo a palavra Alexa está tudo ativando, Luca. Vai chover? A bendita teve a coragem de dizer. Não há pouca possibilidade de chuva de 47%. 47% é pouco aonde? Isso é que é pior? Estava chovendo. A incompetente não conseguiu ver a hora na hora, assim, ó, o que estava acontecendo. Incompetente. A gente nem tendo tecnologia, a gente sabe prever. Nem daqui a um minuto. Ingratidão nada mais é, então, que um gesto de querer ser como Deus. E dizer para Deus, Deus, o Senhor não governa tão bem quanto eu. Deixa que eu faço aquilo que eu quero. É duro de dizer que parece, nossa, Rafa, eu não pensei. Eu não estou sendo assim. Não está de forma racional. Mas lá no subconsciente você percebe que é isso que o nosso espírito, o nosso ser, nossa alma está sendo ensinada para fazer? A Bíblia vai dizer sobre gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui o autor está dizendo para dar graças em qual circunstância? Todas. Se é todas, não é?
Sua vida vai ter só coisa boa? Vai. Então vai ter dia ruim, não vai? E no dia ruim você precisa ter o quê? Gratidão. E sabe o que é legal? Eu estava conversando com a Pri sobre essa pregação. E eu falei com ela, o que mais me chamava atenção, eu escrevi gratidão para ficar mais fácil, mas a Bíblia vai falar sobre ação de graças. E não é igual, você acredita? E é legal que justamente colocar a palavra ação antes do graças, que aí seria a gratidão, demonstra que para o ser humano, a gratidão não é um sentimento, é um ato. Tá vendo como é que é mais profundo? E isso é legal, que a gente já consegue entender um segredo, que a gratidão, ela não vai vir com só eu sentir gratidão, acordar todo dia pela manhã e falar gratiluz. É você, diante da adversidade, conseguir expressar uma ação de gratidão por aquilo que você está passando. Aí a ação de gratidão pode ser várias, pode ser orar, agradecer, falar, gesticular, levantar a mão para o céu, ofertar, ajudar. A gratidão, quando ela vem para o campo da ação, ela é maravilhosa, que ela vai ter várias formas de expressar gratidão. Mas cabe a nós, se a gente quer começar a ter um hábito de gratidão, gratidão não é só sentida, ela é agida. Ok? Ok, gente? Bom, e aí tem outro texto que eu coloquei aqui, Salmo 107, de 1 a 3, vai dizer: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou. Deus resgatou você? Então está dizendo, assim digam os que o Senhor resgatou, no caso eu e você. Aqueles que Deus livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte ao Sul. Então os salvos, os resgatados, os que foram livrados, têm que fazer o quê? Dar graças a Deus. Ter constantemente a ação de gratidão, não porque Ele faz coisas boas, mas porque Ele é a bondade. Não é que Deus tem bondade ou faz coisas boas. Ele é a própria bondade e todo o ato dele é uma expressão da bondade de Deus. E nós que reconhecemos e lembramos e somos resgatados, temos que constantemente dar graças pela bondade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Salmos 92, 1 e 2 também vai dizer: como é bom render, de novo, um ato de render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Como é bom eu acordar e dar graças ao Senhor pelo seu amor leal de manhã e à noite, e agradecer pela sua fidelidade. É uma dica para você. Quer começar a ser grato? Já de manhã agradece pela lealdade dele que você ainda nem viveu. E de noite agradece porque você provou da fidelidade de Deus. Aí nós vamos falar sobre, então, 3 áreas para a gente ser grato. Vamos trazer mais prático? Vamos? Gratidão, está muito abrangente. Então vamos falar 3 áreas que a gente vai começar a ser grato a partir de hoje? Vamos? Gente, vocês estão mesmo mortos. Volta. Primeiro, a gratidão mais simples e a mais fácil de todas. Gratidão pelas conquistas. É bom conquistar as coisas, não é? Gente, eu estava contando, não sei para quem essa semana. Eu sou defensor de 2 coisas nessa vida. 3, além do Evangelho de Cristo. Tem 2 coisas, na verdade tem várias coisas que eu sou defensor. Falar de casa, né, tecnologia. Máquina de lavar a louça. Eu tenho um amor profundo por ela. Eu olho para ela e eu tenho uma paixão que eu não sei descrever. Na terra, meu coração é dividido com amor pela Priscila e máquina de lavar a louça. Alguém mais compartilha desse amor? Você que não compartilha, não tem. E aquela pessoa que fala que tem, não usa, porque ela ainda não está entendendo a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quando você coloca o prato e fala: eu te ordeno, em nome de Jesus, lave e enxague. Gente, sabe o que é esse prazer de você ver que ela vai lavar por você e vai secar por você? Mas eu não guardo ela, não tem problema, você tira ela lá de dentro mesmo. Mas virou um armário da minha casa, pelo menos não está na pia sujo. E sabe qual que é o outro amor que eu desenvolvi? Esse é o sonho antigo, robô de limpeza. Gente, que prazer profundo. Ver ele sambando, errando tudo, batendo em tudo quanto é lado. Eu sinto uma alegria. Aí todo mundo vai ter o mesmo papo. Mas ele limpa mal. Ele limpa mais que eu. Mas os cantos ficam sujos. Na minha casa ficava antes tudo, se eu não limpasse. Priscila limpa, tá, gente? Mas se depender de mim, minha casa não vai ter poeira. Minha casa vai ser a poeira.
Vou falar licença, mofo, licença, poeira, licença, sujeira. Ai, quando eu me incomodar muito pelos cantos sujos, eu vou lá e limpo. Talvez nunca vai acontecer. Eu lido bem. Ai, mas onde ele não entra fica sujo. Ficava antes. Agora, para mim, você está limpando onde eu vejo, que é o que eu quero. Tá vendo conquista? Gente, quando eu conquistei isso, um amigo meu que deu, sabe assim, eu abracei aquele robô, eu já tinha um sonho. Uma vez eu ia viajar para o Algarve, falei com a Priscila, amor, eu tô na dúvida se eu viajo para o Algarve ou se eu compro o robô. Mas se eu comprar o robô, ele vai chamar Algarve. Todo dia eu vou ver o Algarve andando na minha frente, falando, eu abri mão de um sonho por um maior. Vocês estão rindo, gente, isso aqui para mim foi profundo, cara. O meu robô de limpeza foi uma realização pessoal tão grande. Gente, eu não sei descrever minha alegria de ter conquistado. Oi? Agora? Não, agora não teve conquista, eu ganhei, né? Assim, não teve um sacrifício envolvido. Teve paciência. Que meu amigo é uma bênção, mas ficou me irritando em troca. Então, paciência. Então, vamos começar a ser grato pelas conquistas? Isso é tão sério, eu estou brincando com você, mas a gente está esperando uma grande conquista para ter uma gratidão. E as pequenas conquistas da vida? Cadê a fidelidade no pouco? Cadê o ser fiel no pouco para Deus colocar no muito? Cadê a conquista de você terminar um dia bem, terminar um dia com saúde? Ai, Rafa, que papo clichê. Não é. Infelizmente, a gente está tirando o valor das conquistas da vida. Você estar vivo já é conquista. E não só de saúde, mas de segurança pública, querido. Hoje eu vi o vídeo, o pessoal lá em Cascais, o cara bêbado, ele saiu arrebentando o carro de todo mundo e bateu e saiu bêbado andando. Achando que ninguém ia pegar ele, não conseguindo andar nem em linha reta. Você está vivo, fora Deus ter te dado o privilégio da vida, você superou transporte público, trânsito, perigo, ameaça. Cara, o seu trabalho você fez bem, você foi bem sucedido. Conquista. Começa a treinar os seus olhos para ser grato nas pequenas coisas. Não foca nas grandes conquistas. E isso, inclusive, na galera que vai ser na produtividade, são segredos de produtividade absurdo. Ao invés de você sofrer com o resultado, comemora os progressos, os processos. Aí, para ter uma grande conquista, demora... Por exemplo, para ter uma empresa, eu preciso de conquistar 20 mil euros. E os pequenos processos? Hoje eu consegui fazer um manual para poder fazer a reunião. Não foi uma vitória? Não foi uma conquista? Celebra essa conquista. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 15, 17, exatamente isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode falar graças a Deus? E quando você falar graças a Deus, não é que é só assim, foi graças a Ele, foi por causa dele. Você está dando gratidão, ação de graças a Deus, porque é por meio dele que você tem a sua vitória. Então, ser grato pela sua conquista é só um reconhecimento de quem te proveu ela, foi o Senhor Jesus. Aí já é maravilhoso. Aí você já não está sendo grato porque isso é bom. É que o verdadeiro bom te deu essa vitória. Amém? Vamos fazer o segundo que eu já dei spoiler? Filipenses 1,6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu tenho certeza que quem começou vai completar. Vai ter um progresso. Então, segunda gratidão, progresso. Vamos começar a ser grato pelo progresso? Sabe por quê? E isso é uma coisa que me pega. Me pega. Quando eu falo que eu não vou falar de produtividade, não é porque eu sou contra, volto a dizer, até que seria incoerente. Mas sabe uma coisa que me pega muito, que é, eu tenho que lutar muito com isso? Além da procrastinação, daquela preguicinha que mata de continuar, é que as minhas metas são muito grandes. Sabe, quem aqui faz metas inalcançáveis, sonha com a revolução do mundo? Olha, tudo doido igual eu. Se o CAPS passa aqui, pega uns 10. Começando aqui de cima. E aí, o que acontece? A gente frustra e desiste. Alguém mais passa por isso? Confessa que você levantou a mão, agora você confessa também junto comigo. Não me humilha, não. Quem aqui tem uma alta taxa de desistência das coisas da vida? Toquei profundo, né? Agora nós vamos tudo começar a chorar aqui, fazer um momento de cura interior. Não vai ser hoje. Não dá. Hoje não, a gente marca para outro dia. E sabe o que vai ser legal? Quando você começar a valorizar o progresso rumo à vitória. Em todas as áreas da sua vida, não só na produtividade, na espiritual, na conjugal, ministerial. Cara, talvez não saiu do jeito que você planejou, mas houve progresso. Houve a melhoria. Quando você olha o gráfico da sua vida, você evoluiu, você está no caminho certo. E eu não estou falando de forma motivação. Não, estou te falando, vamos pegar então princípio espiritual, leitura bíblica. Cara, minha meta era ler 4 capítulos. E eu não estou passando a mão na cabeça. Não fez, não tem problema. Mas, ao invés de você se anular,
se matar e se enterrar, você é capaz de dar graças a Deus que aquele que começou continua fazendo a obra dele na sua vida? Porque às vezes o próprio Senhor não está te condenando como você está se condenando. E aí o progresso que Ele queria fazer na sua vida, você anulou. Eu te falo isso. Como é que eu vou falar sem ser polêmico? Tem que raciocinar hoje em dia, né? A gente tem que pensar para falar. Não é só hoje em dia, deve ser sempre, né? Quando eu comecei a fazer acompanhamento por causa de sexualidade e pornografia, sabe o que é um grande problema de atender jovens que são viciados em pornografia? Porque a taxa de queda é de uns 100%. Cara, eu conheci até hoje, na minha experiência, um jovem que não foi eu que acompanhei, que ele conseguiu com um dia parar. Meu pai fumou por mais de 30 anos. E é engraçado que meu pai parou de fumar da noite pro dia. 30 anos fumando, foi uns 36, eu acho. Mas vamos falar 30 para arredondar? Parou, foi no Encontro com Deus, fogueirinha santa, jogou lá, bum, um ato de fé. Não é que a fogueira que santifica, o que quebra, mas o ato de fé do meu pai de falar, cara, eu vou vencer isso. Meu pai, naquele dia, parou de fumar. Minha mãe, naquele dia, falou, minha mãe, num outro encontro com Deus, falou duas coisas, que ela ia parar de beber e que ela ia ser curada. Foi curada e parou de beber. É lindo de ver isso. Mas eu não consegui ver com jovens que, por exemplo, eram viciados em pornografia há 3, 4 anos, conseguir parar da noite para o dia. Estou falando que está tudo bem e que não precisa parar? Estou dizendo isso? Não, para ninguém tirar do contexto. Mas sabe o que Deus teve que me levar a um confronto e a uma caminhada? Foi de que eu, se fosse o pastor, não fosse o primeiro a ensinar a graça do levantar de novo, eu seria usado por Satanás para enterrar aquele homem e aquela mulher. E aí o que foi legal que eu comecei a descobrir nesse processo, que o mais importante era que a pessoa não desistisse, que ela sempre voltasse no atendimento seguinte. Que se ela voltasse no atendimento seguinte, ela estava melhorando. E ela estava vencendo. E ela estava superando. E para a glória de Deus eu vi milagres. O que eu quero te ensinar com isso, não estou relativizando pecado e falando, está tudo bem a partir de hoje pecar. Não concordo. E dentro do gabinete era ensinado que aquilo continuava sendo pecado. Mas não desiste porque você tentou e não conseguiu. Vai para os braços do Senhor, vai para os pés do Senhor, agarra nele bem forte, pede ajuda, seja em qualquer área da vida que for. Não está conseguindo sozinho, vai pedir socorro para alguém, mas não para porque você não conquistou ainda. Você pode dar um amém por isso? Meu casamento está condenado ao fracasso. Não desiste. Minha vida profissional está saindo do eixo. Vai para o eixo que o Senhor te mandar. Eu não sei o que está dando. Não desiste. Se o Senhor não te mandar desistir, você está proibido de desistir, combinado? Mas se Ele te mandar, você desiste na hora. Ok? Porque também o povo vai pegar isso fora do contexto, o pastor mandou eu não terminar com a peste que eu namoro com Satanás encarnado na terra. Também não estou te mandando isso não, tá? Amém? Pode dar uma glória a Deus? Deus vai te falar se você tem que largar ou não. Aí depois tira do contexto também, aí eu tô lascado. Aí tudo vindo noivar, ainda pedindo, pastor, você faz meu casamento, o Satanás, cada cá endemoniado. Aí pronto. Oh, Deus me perdoa, Jesus me ajuda. Vamos para a próxima, que aí tem tudo a ver com isso aqui, provação. É cada prova que a gente passa. E esse foi, sem dúvida, eu acho que o assunto que eu mais falei. Eu por Deus que eu ia tirar esse assunto. Porque eu falei, cara, o povo vai me xingar daqui a pouco. Falar, não, Rafael, não vira a fita. Mas é um negócio que eu continuo refletindo. Por que a Bíblia manda a gente se alegrar na provação? Que coisa difícil. Parece até irônico, não parece, não? Gente, como o autor só escreve, cabe a nós interpretar, eu tenho minhas dúvidas se o autor não escreveu assim, vou colocar em tom de ironia, vamos ver se vocês vão perceber. A Bíblia mandou, a gente vai ter que cumprir. Estamos de acordo nesse assunto? Mas é bom porque alegrar na provação significa que você está feliz que aquela provação produz para um processo, que é um progresso, que é uma conquista. Então, a provação, você começa a ter uma boa relação com ela quando você fala, provação, gente, já entendi. Vocês estão piscando aqui, já entendi. Eu perco a atenção assim, não consigo, me perdoe. Começou um negócio frenético aqui. A provação, ela tá fazendo algo em você para ter uma conquista. Se você não tiver força, você não tem conquista. Se você não tiver maturidade, você não tem conquista. Se você não tiver sabedoria, você não tem conquista. Então, infelizmente, sem aprovação, não tem conquista. Aí você começa a gostar dela, que você fala, provação, você é legal.
Você me irrita, você me perturba, provação, eu não gosto de você, mas você tem um propósito, né? Você tem um porquê de existir na minha vida. Então vem logo, eu passo por ela logo, eu supero ela logo, eu aprendo com ela para vir a outra logo de uma vez. Vamos fazer esse combinado? Vai estar lá em Abacuque 3, 17, 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Gente, tem nada. Tá vendo que o cara tá assim, mesmo que tudo errado na vida? Alguém já passou por uma semana, você fala, se eu reclamar, piora e piora mesmo? Alguém já passou por isso? Você fala, cara, ainda é segunda-feira, já deu tudo errado. Alguém já teve uma semana dessa? Não sou só eu não, né? E aí você não quer nem respirar fundo, que você respira fundo, vem uma outra coisa pior. Alguém já teve essa, tipo assim, o que está acontecendo? Alguém já se questionou que você está pecando muito para estar dando tudo errado na sua vida? Gente, continua aqui. Alguém já passou por isso? Alguém já passou, gente, confessa para não me sentir sozinho. E às vezes você está pecando mesmo. Mas às vezes não. E a Bíblia está dizendo aqui, mesmo que tudo dê errado, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que lindo é dizer que eu me alegro no Senhor, não porque está dando tudo certo, mas é que eu perdi tudo. E Paulo vai dizer a mesma coisa em Filipenses 4, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai fazer um texto, uma narração falando sobre perder tudo. A gente tem a história de Jó. O que eu quero te lembrar é, cara, a aprovação está vindo para te ensinar alguma coisa sobrenatural. Faz as pazes com a aprovação. Começa a gostar dela, que você vai vencer na vida, amém? Vamos falar de um outro hábito rápido para a gente aplicar para esse ano? O que vocês acham? A gente para aqui ou continua? Então vamos falar de um mais profundo? Fé. E a fé, ela pega comigo também. Eu falei semana passada, né, que aquela pregação foi para mim, murmuração, inconstância, procrastinação. Essa hoje nem se fala. E hoje eu estava fazendo um teste de, quase que eu não vinha no culto hoje, que o teste tinha 2.000 horas de... Eu liguei pra Priscila, eu falei, obrigado, você me deu um teste completamente inútil, que não vai servir pra nada na minha vida, que eu não vou conseguir nem ir no culto, que eu acho que eu vou fazer 80 anos para preencher nesse teste. Alguém já participou desses testes, que são 3 dias de você clicando, e eu não gosto desses testes, por quê? Abre parênteses. Ele me deixa confuso sobre quem eu sou. Alguém já passou por isso? E pra piorar, ele era nunca, raramente, geralmente e sempre. Pô, velho, entre o raramente e geralmente não tem um às vezes? Às vezes é um, às vezes é outro. Eu não posso estar no muro, eu tenho que... Sabe? Aí a pergunta era, você é uma pessoa que, por exemplo, você é animado? Sou. Na mesma pergunta, você se considera uma pessoa animada, descontraída? Eu considero. E que ama conversar e abraçar e tocar? Eu estava indo bem, agora eu não sei. Porque na primeira metade eu sou, na segunda eu não sou. O que eu sou? Alguém já passou por esses testes que você entra numa crise existencial profunda? Eu hoje estava assim, ó. E uma das coisas que foi muito legal, que isso eu sei que é um desafio, é um pouco desafiador para mim quando fala de fé. A fé no sentido que é o primeiro que eu vou falar, que é a fé no sentido de crer que as promessas vão se cumprir. Alguém mais tem esse desafio de crer que na sua vida o Senhor vai fazer coisa A, B ou C? Eu separei a fé em 2 campos, que a primeira é a fé nas promessas e a segunda fé é na volta de Jesus. A fé na volta de Jesus, a fé que o Senhor vai operar, não tem um grande desafio. Mas sabe quando a fé é na sua vida pessoal, que é onde o negócio se embaralha? Alguém mais passa por essa luta? Quando o povo fala, por exemplo, eu creio que na minha vida a coisa tal vai acontecer. Eu creio que na minha vida o Senhor vai abrir a porta X. Eu creio que na minha vida o Senhor vai operar milagre tal. E sabe o que é o grande desafio da fé? Que quando a gente não consegue ter fé, às vezes a gente mascara a nossa incredulidade com algum texto bíblico falso. Porque a vontade de Deus ela não depende da minha fé. Porque a vontade de Deus... E não depende mesmo. Mas você reparou que às vezes você está passando por incredulidade e só está se mascarando como um grande espiritual, que eu não preciso crer porque o Senhor faz muito além do que eu pedi e imaginei. Eu não preciso crer porque o Senhor já me deu muito mais do que eu mereço. Eu não preciso crer porque a graça me salvou. E realmente... Mas a fé, ela continua sendo um exercício e uma ferramenta e uma disciplina do cristão. A Bíblia vai dizer, em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você concorde ou não, promessas são características um ato, um comportamento de Deus, e as promessas é para a glória dele, através de nós, mas a promessa, ela precisa de um ingrediente, de um componente, chama-se fé. Um hábito para esse ano, você vai calar a sua boca toda vez que você for incrédulo, para não dar lugar para a incredulidade, já luta com ela internamente, combinado? Engole a incredulidade, já está aqui uma batalha na mente, no coração, não verbaliza, para você não dar mais lugar para a incredulidade na sua vida, porque a palavra tem poder, não estou dizendo isso, estou só para você não abrir a boca e se destruir mesmo, ok? E você vai começar a declarar, eu creio, porque a promessa de Deus garante isso, isso e isso. E não estou falando... Não, que esse assunto é longo de promessa. Isso eu falo um outro dia. Não estou te ensinando como é que eu tenho um termo na advocacia, apropriação indébita. Não estou te falando para pegar uma promessa fora de contexto. Não estou te ensinando que, porque o Senhor te prometeu que você vai ser rico, e não sei, eu não estou te ensinando isso. Mas as promessas que você entendeu que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, declara elas. Se você crê, declara elas. Cara, não limita só no campo financeiro, pode declarar, se tiver em concordância com a palavra de Deus, bem fundamentada, declara, por isso que é importante estudar a Bíblia, ok? Mas declara a partir de hoje, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Então cria a sua fé, porque Ele prometeu, e você não está dando ordem para Deus, você está falando, Deus, eu creio, porque a sua palavra diz isso, e eu creio no Senhor, que o Senhor é fiel para fazer isso. Eu creio, não no milagre, mas eu creio no autor do milagre. E o Senhor prometeu, e o Senhor vai cumprir. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é daqui 2 dias, eu não sei quando vai ser, mas eu renovo, e eu declaro a minha fé no Senhor. O Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. Está vendo como é que isso é maravilhoso? Não passa que o homem é o centro do evangelho, mas é que o homem está devolvendo a glória e o poder e o governo para o dono da promessa. E a garantia sobrenatural para você ficar descansado é Efésios 3:20, vai dizer que Ele é fiel, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso já nos salvaguarda, que mesmo que você tenha pedido mal, crido mal, o Senhor vai te edificar e vai te transformar. Não estou te ensinando para você crer errado o resto da vida, mas Ele vai fazer o melhor dele. E o melhor dele às vezes te choca, o melhor dele não é o que você está pensando muitas vezes, mas é o melhor dele. Às vezes você pediu uma porta aberta e você creu e pôs a sua fé no autor da promessa, mas você não entendeu que a porta aberta precisava de uma porta fechada. E aí talvez só não se frustre se saiu do caminho que você imaginava, mas entenda que você está percorrendo o caminho da fé no Senhor. E mesmo que Ele fala, filho, você está achando que o barco tem que ir para a esquerda, mas ele primeiro precisa ir para a direita. Mas fica tranquilo, filho, eu estou te puxando aqui, ó. Você vai entender lá na frente. Combinado, né? Você consegue entender a profundidade disso? Você pode, em nome de Jesus, não tirar do contexto e parecer que eu estou te ensinando uma falsa aplicação bíblica. Pelo contrário, declarar fé nas promessas do Senhor, declarar fé no Senhor pelas promessas dEle, melhor dizendo, é você devolver para Ele o governo dEle. E a segunda fé, ou uma outra aplicação da fé mais importante ainda, é na volta de Jesus. A volta de Jesus tem que ser, com certeza, o nosso maior alvo de fé. Porque as promessas dele, eu falei isso um dia no meu Instagram, promessa nada mais é um recurso, uma garantia que Deus está te dando, que Ele vai fazer o que é preciso para que o propósito dele se cumpra. O propósito de Deus é onde tudo está girando ao redor, ok? Porque a vontade de Deus, ela é o centro da nossa vida. Estamos de acordo nisso? O Senhor é o governador, o dono disso tudo, então Ele governa tudo, então tudo vai governar de acordo com a vontade dEle. Vontade essa que é boa, agradável e perfeita. Então tudo gira em torno disso, não gira? Então nós podemos chamar que a vontade de Deus, ela vai ter propósito para que a vontade dEle seja estabelecida na terra. Para que o propósito se cumpra na terra, ele decidiu, que ele vai precisar, mas ele decidiu confiar a nós, cooperadores de Cristo. Amém? Nós somos participantes, nós temos o chamado em Deus. Então nós somos chamados por um propósito, ok? Para que esse propósito se cumpra e para que os chamados consigam cumprir o propósito, Deus fez promessas. Promessas essas que são garantias que tudo que você precisar para o propósito dele, o Senhor vai te prover nessa caminhada, ok? Promessa, então, é uma garantia de que Deus vai te suprir, vai te prover, seja financeiro, espiritual, material, emocional, relacionamento, seja o que for, Ele vai te prover
porque ele tem um propósito para ser cumprido. Mas não confunda que as promessas dele, elas não são o foco da sua vida. Elas são garantias que você vai chegar no fim da caminhada. E o fim da caminhada é, ou ele volta, ou você se encontra com ele. O seu alvo não tem que ser na promessa. A promessa é só um meio para alcançar aquilo. É só um recurso para alcançar aquilo que é eterno. Que é a volta, é a glória de Jesus. E isso tem que ser o que vai arder o nosso coração. Não é só do tipo, ai, como é bom, gente, é bom, desfruta do que Deus está te dando. Mas não confunda, o que Deus está te dando não é o que Ele é muito além. É só uma pequena manifestação da bondade dele. Ele é muito além. Quando você cantar, ai, como eu espero o dia que eu verei a face do meu amado, isso tem que ser a verdade do seu coração. Eu lembro que há muito tempo atrás, pode você colocar de pé no seu lugar para a gente acabar? Eu lembro que há uns anos atrás eu conheci uma canção que ela chama Eu Só Posso Imaginar. E ela falava, acho linda que ela vai falar, a música é literalmente só falando como é que eu vou reagir quando eu ver Jesus. E eu não sei se você já se pegou pensando nisso. Como vai ser esse dia? Cara, porque a gente não tem clareza. A Bíblia dá pistas e indícios, a Bíblia dá um vislumbre, a Bíblia dá um relance do que vai ser. Temos Apocalipse mostrando, temos a Bíblia dando os indícios, mas realmente como vai ser, é um mistério da graça de Deus, que é gostoso. É a surpresa do final. Mas eu acho legal que essa música vai falar muito sobre isso, eu só posso imaginar como que será o dia que eu verei a face. E aí vai falar no refrão, fala, cercado por sua glória. Será que eu vou sorrir? Será que eu vou chorar? Será que eu vou cair de joelho? Será que eu vou ficar em silêncio? Será que eu vou dançar? Eu só posso imaginar. E esse tem que ser o nosso alvo. A volta do nosso amado. Levando as marcas do Evangelho em nós. Levando com as nossas vestes santas, puras, exalando o perfume da santidade. E falar, Jesus, eu sonhei muita coisa na terra que não aconteceu como eu sonhei, mas eu não imaginava que era só um pedacinho do que eu vou ver agora. Abraçar Jesus, falar, valeu a pena. Valeu a pena, eu criei, não foi em vão. Eu estou vendo o meu amado, ele é muito mais lindo do que eu imaginava. Imagina o cheiro de Jesus, imagina o abraço dele. A gente tem que voltar a lembrar diariamente que tudo que nós fazemos aqui é temporário e estamos construindo num lugar que é eterno. Gasta a sua energia trabalhando e construindo aqui. Pode gastar. Você tem aqui obrigações e responsabilidades, mas gasta a sua maior energia construindo um relacionamento com quem você vai passar a eternidade. Cria fé, não no milagre que vai satisfazer o seu momento agora. Cria nela também, ok? Creia no milagre na sua vida. Mas deposita a sua maior fé falando, Jesus, eu preciso disso, eu creio que o Senhor vai fazer isso, porque isso é necessário para o cumprimento, e eu creio. Mas Jesus, nada se compara do que vai ser o dia que eu vou te ver. A Bíblia vai até dizer, se a sua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Se o olho te faz pecar, arranca e lança fora. A Bíblia já dando indícios, cara, e ela vai falar, é melhor viver aqui sem do que perder a salvação, basicamente, parafraseando, bem parafraseado. Então imagina, às vezes é melhor perder algo aqui na terra para não perder o nosso amado. Se você pode, fecha os seus olhos no seu lugar. Reeduca o seu espírito nessa noite, orando, falando, eu quero crer na volta do meu amado. Comece a orar no seu lugar, se alinhando com o nosso amado. Porque talvez se ele voltasse hoje, ele vai te falar, eu nunca te conheci. Ou talvez ele vai voltar e você é a virgem que estava dormindo. Talvez quando Jesus voltar, você não vai conseguir participar das bodas, porque você não teve a lamparina acesa com óleo. Mas a boa notícia é que dá tempo. Hoje é sua noite de poder se encher do óleo e esperar atento à volta do amado, porque ele vai voltar. Creia, porque ele vai voltar.
é mais certo do que o amanhã, é mais certo o seu próximo minuto de vida. Você não sabe se você vai viver daqui 1 segundo, mas eu te garanto, Ele vai voltar. Ele é mais certo do que a sua falsa segurança de que você vai chegar em casa hoje. Ele vai voltar. Ele vai chamar a sua noiva. Ele vai falar: vem, noiva minha, para as bodas. Vem, entra, noiva minha. Enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Declare mais uma vez: Seu maravilhoso. amor, maravilhoso, Exalte aquele que nós temos a nossa fé. tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Declare: ah, é como eu espero. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria Se apaixone pelo Senhor mais uma vez nessa noite. Renova a sua fé no autor e consumador da sua fé. Fixe os seus olhos nele. Olha para a referência da sua fé, para o motivo da sua fé, para aquele que é a fonte e a consumação da fé. Vai valer a pena as provações. Vai valer a pena cada dor. Vai valer a pena até mesmo morrer por Ele. Vai valer a pena a perseguição. Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Senhor, eu oro nessa noite por cada um que está aqui, seja no culto presencial ou online, e por cada um que um dia será ainda alcançado por essa ministração. Que hoje haja uma reorganização, que hoje haja uma mudança, para que a nossa fé esteja no Senhor, que a nossa esperança esteja no Senhor.
mesmo que aqui na terra a gente padeça, mesmo que aqui a gente sofra pelo Evangelho, que a nossa fé no Senhor se mantenha inabalável. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que os nossos olhos não se percam pela vaidade ou pela sedução da vida. Pelo contrário, que a nossa fé seja estabelecida e firmada no Senhor, naquilo que é eterno. Quando nossos olhos, Senhor, estiverem fixados realmente no Senhor, tudo que é terreno perde o valor. Então muda, Senhor, a nossa maneira, as nossas prioridades. Aonde está o nosso coração? Aonde está o valor da nossa vida? Eu oro para que em nome de Jesus hoje nosso coração saia a partir de hoje, melhor dizendo, ardendo pela volta do Senhor e trabalhando continuamente até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, que as nossas mãos sejam encontradas trabalhando, que o nosso coração seja achado diariamente com óleo, para que a chama não se apague, que o nosso espírito esteja aos pés do Senhor como Maria, e que a gente apresente ao Senhor no fim os frutos da nossa caminhada, os frutos do nosso trabalho no Senhor. Se hoje a nossa mente está perdida, confusa, traz ordem à nossa mente em nome de Jesus. Se hoje o nosso coração está ferido, sangrando, esvaziando, perdendo energia pela dor do passado, Senhor, hoje eu te peço em nome de Jesus, corta as pontes, as ligações, as algemas do passado. Se hoje há vício, prisão da mente, prisão da alma, confusão, enfermidade, dor, tristeza, angústia, seja o que for, que hoje seja a noite de um fim de histórias antigas e o início de uma nova história em nome de Jesus. Um reset, uma mudança de mente, de comportamento, de atitude, de hábitos. Uma mudança, Senhor, de ingrato para grato, de incrédulo a uma pessoa cheia de fé. E que a nossa fé não só esteja em nós, mas ela espalhe, que a nossa fé seja contagiante, que a gente caminhe por fé e não por vista, e quem caminhar ao nosso lado, que seja inspirado e tomado por fé e passe a crer. Que diante de nós, quando vier o incrédulo, ele comece a crer no Senhor. Que a nossa fé seja inabalável. Pode o resto se abalar, mas que a nossa fé não se abale. Que os nossos olhos não saiam do Senhor. Que a gente anseie, não por carro, por casa, por trabalho, que a gente anseie pela volta do nosso amado. E que aqui na terra a gente caminhe nesse propósito. Senhor, em nome de Jesus, muda a história. Muda a história. Histórias antigas que precisam ser encerradas. Traz hoje ponto final para essas histórias em nome de Jesus. Capítulos que precisam ser mudados, páginas que precisam ser viradas, histórias que precisam ser canceladas, perdão que precisa ser liberado, mágoas que precisam ser devolvidas ao Senhor e canceladas. Traz hoje, porque elas estão roubando a fé no Senhor. Muda hoje em nome de Jesus. Ativa a fé dos seus filhos. Espírito Santo, vem com fé, vem com poder, vem com o seu Espírito sobre nós. Enche-nos nessa noite, Espírito Santo. Toma-nos para caminhar por fé. Se a gente não vê o chão, não tem problema, a gente caminha por fé. Se a gente olhar para frente e ver as ondas, não tem problema, o barco vai chegar. Se tudo der errado, não tem problema, a nossa fé não se baseia no que a gente vê hoje, se baseia nas promessas e na palavra do Senhor. Porque Ele é o sim e o amém, a garantia de que cada promessa irá se cumprir. Volte a crer, volte a crer, volte a crer no Senhor, volte a crer nas promessas
sobre ele, a fidelidade é dele. Entrega para ele o controle e deixa ele manifestar a fidelidade. Sai desse lugar de incredulidade. Se o Senhor tem te confrontado falando, você tem agido incredulamente, fala com o Senhor hoje: eu quero viver por fé. Me ensina a crer, me ensina a crer contra as probabilidades, me ensina a crer contra as minhas crenças, me ensina a crer contra o meu juízo de valor, me ensina a crer contra o que eu acho que é bom, me ensina a crer contra os meus argumentos, me ensina a crer contra as vozes, me ensina a crer contra as probabilidades, me ensina a crer contra o cenário, me ensina a crer contra a economia, contra a política, me ensina a crer contra as palavras que vêm contra mim, me ensina a crer, me ensina a crer que o Senhor ou está no barco ou vem ao meu encontro. Me ensina a crer que independente do seu agir, nós vamos chegar no fim, se mantivermos perseverantes no Senhor. Mesmo que o Senhor pareça estar dormindo, o Senhor está lá. E se o Senhor nos mandar pelo barco e estiver de longe vendo, a garantia bíblica é que o Senhor vem e acalma a tempestade. A nossa fé no Senhor é a certeza de que não é sobre o que nós fazemos ou sobre o nosso merecimento, mas é sobre quem o Senhor é, sobre o seu poder, sobre a sua fidelidade, imutabilidade. Nós te agradecemos por isso nessa noite, em nome de Jesus. E antes da gente encerrar esse culto, eu quero orar por você também, que talvez está aqui nessa noite e estava longe do Senhor. Se tem alguém aqui assim, que estava longe dos caminhos do Senhor e hoje quer entregar a vida para Jesus, se tiver alguém, eu preciso que você faça um sinal com a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui, agora é a hora, levanta a sua mão bem alto para orar por você. Se não tiver, a gente vai encerrar o culto. Você que, se quiser, nós vamos estar aqui à frente também, eu quero te receber, quero conversar com você. Você que precisa de ajuda, vem cá no fim do culto para nós orarmos por você, te aconselharmos, caminharmos junto nessa jornada, nessa caminhada com o Espírito Santo, amém? Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo seu favor que nós não merecemos, mas que o Senhor dá abundantemente. Nos leva em paz para casa, em segurança, nos livra de todo mal, abençoa aqueles que já estão em casa, continua mexendo e reverberando essa palavra em nós, chacoalhando, transformando, tirando tudo aquilo que é passageiro, colocando aquilo que é eterno em nós, que a sua natureza em nós se manifeste a cada dia. Nós abençoamos cada culto desse fim de semana, nós declaramos o poder de Deus, a ação do Senhor, tudo pelo Senhor, tudo para o Senhor e tudo que é já do Senhor. Nós te honramos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele te leve em paz em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe. Quero te receber aqui em nossos cultos, que você venha ter conosco em um dos nossos cultos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.